estão felizes mesmo, de verdade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Para nós é uma alegria estarmos novamente com os irmãos aqui, né? Sempre eu digo essa palavra, é um refrigério, sempre que nós estamos na Suíça para compartilhar essa alegria, essa comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Muito bom estar aqui com vocês, é sempre um refrigério. Amém? Amém. Agradecendo a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Luiz Henrique, agradecendo a Deus pela vida da liderança dessa igreja e celebrando o Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Eu gosto muito desse cântico que nós cantamos aqui, que foi a oração do profeta Abacuque, porque a gente cantar e agradecer a Deus só quando as coisas estão boas e vão bem é fácil, né? Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso, tenho 50 mil francos na conta, dá glória a Deus aí, tá vendo? Aí é fácil. Mas quando a gente canta como o profeta Abacuque, que disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, o produto da oliveira minta, no curral os gados sejam levados embora, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Eu quero convidá-los a lerem um texto comigo da palavra. Malaquias. Já sei que vocês pensaram súbito, o pastor vai falar sobre dízimo hoje. Amém? Malaquias capítulo 1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Aí fica fácil de você localizar antes de Mateus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Malaquias capítulo 1, capítulo 1. Amém. Amém? Amém. Podemos ler? Hoje eu vou ler em português. Fiz questão de trazer uma Bíblia em português. Eu não posso ler em italiano para os irmãos, né? Mas hoje eu trouxe em português, tá? Vai dar tudo certo. Amém? Nós ainda não estamos, ainda estou chegando em falar em francês. Ok? Excuse-moi, madame. Ok? Mas chego lá, em nome de Jesus. Amém? Em inglês nós estamos na estrada também. Então, vai chegar lá. Eu vou pregar por mão também em inglês. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu estava falando, pessoal, né? Aqui na Europa é uma coisa assim maravilhosa. Que a gente se sente próprio na Torre de Babel, né? Tá vendo? Cada um fala um idioma, cada um fala uma língua, mas no bom sentido da Torre de Babel. É uma benção. Esse é o grande ajuntamento que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que Deus comprou de todas as línguas, tribos e nações, reis e sacerdotes que reinarão com ele para sempre. Amém? Somos nós esse povo. Malaquias 1 diz assim: uma advertência, ou em algumas versões, um peso, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? E Deus responde: não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastadas e as terras da sua herança em moradas de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está para sempre irado. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao vosso governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor. E agora, sacerdotes,
Tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas. Peso do Senhor. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. E eu gostaria que o Senhor falasse conosco nesta manhã, Senhor. Amém, Jesus. Na verdade, o Senhor já tem falado. Se nós encerrássemos o culto agora, poderíamos ir para casa certos de que o Senhor já ministrou a tua palavra no nosso coração. Mas nós queremos dedicar esse tempo de atenção à reflexão da tua palavra, Pai. Fala conosco, Deus. Ministra no nosso coração a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um dos grandes combates que a Igreja de Jesus enfrenta nos últimos dias, de tantos combates, hoje nós não estamos indo para as arenas sermos mortos. Hoje nós, por exemplo, nós não somos uma igreja perseguida do ponto de vista governamental. Mas talvez o grande combate da Igreja de Cristo nesses últimos dias é que a igreja está perdendo o entusiasmo. A igreja está perdendo, está substituindo o fervor, está substituindo a dedicação a Deus por outras coisas, pelas internet, pela mídia, por tantas coisas que nós estamos colocando no lugar e no tempo de Deus na nossa vida. E que tudo isso está provocando na vida da igreja, e isso eu não estou falando da igreja de Biene, mas da igreja de Cristo sobre a terra de um modo geral, uma falta de entusiasmo, uma perca de entusiasmo. E você pode dizer assim, mas o que é, pastor, o entusiasmo? O que quer dizer uma pessoa entusiasmada? O entusiasmo, essa palavra, ela é bem interessante, porque é uma palavra grega, que é a junção de em e teos, que quer dizer em Deus. Uma pessoa entusiasmada, na ideia dos gregos, por exemplo, era uma pessoa que tinha recebido os deuses dentro dela. Então, quando você via alguma pessoa assim, entusiasmada, feliz, capaz de mudar a própria realidade, eles diziam então que aquela pessoa era uma pessoa entusiasmada. Era uma pessoa, na verdade, que tinha deuses dentro dela. Que por haver deuses dentro dela, ela poderia transformar a própria realidade dela. Agora deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. Isso foi o que os gregos falaram. Mas a Bíblia diz assim, que nós, os cristãos, agora somos templos e habitação de Deus. Amém. Então, se tem um povo que deve viver um entusiasmo contínuo, é o povo de Deus. Glória a Deus. Se existe um povo que tem Deus dentro deles, não são os gregos com seus deuses do Olimpo. Na verdade, uma pessoa que tem Deus, o Espírito Santo dentro dela, tem que cultivar e viver uma vida de entusiasmo contínuo na presença de Deus. Amém, Jesus. Mas o fato é que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o entusiasmo, a empolgação, o fervor, aquela paixão, aquele desejo, aquele frenesi, aquela voglia, estou falando italiano, né? Aquele desejo de ir em frente, de amar a Deus acima de todas as circunstâncias. E por que a gente perde, pastor, o entusiasmo? Eu quero falar para você nesta manhã sobre isso. Por que é que a igreja está perdendo o entusiasmo? Por que é que a igreja não está vivendo a abundância do Espírito Santo dentro dela? Por que é que a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo a comunidade que se reúne em 4 paredes, no quadrilátero da igreja, não. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando eu e você como habitação de Deus. Eu e você como templo do Espírito Santo. Eu e você como a pessoa que Deus escolheu para viver em nós. E não apenas a nosso favor, mas nos escolheu para viver em nós e dentro de nós através do Espírito Santo.
Uma pessoa, querido, que está entusiasmada, ela vai ser uma pessoa que é o seguinte, que mesmo velha, que mesmo que os anos passem, e mesmo ela chegue na idade idosa, ela vai estar sempre empolgada e em paixão por Deus o tempo todo, porque o entusiasmo não permite que a alma envelheça. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo, senhor? Não? Amém. O entusiasmo de Deus na nossa vida não permite que a alma envelheça. Israel tinha voltado para sua terra prometida para a Palestina. Depois de 70 anos escravos, exilados por Deus na Babilônia, eles tinham voltado para a terra prometida. E para voltar para a terra prometida, eles tiveram uma tarefa muito grande, que foi reconstruir os muros, reconstruir o templo, refazer toda a cidade que tinha sido arruinada. E eles conseguiram. Com muito sacrifício, eles conseguiram refazer muitas coisas. Mas o texto sagrado, irmãos, diz assim, que com o passar do tempo, 100 anos depois que eles tinham voltado para a Palestina, 100 anos depois que eles tinham voltado para a sua terra natal, e já tinham reconstruído todas as coisas, eles começaram a perder o entusiasmo por Deus. Eles perderam aquela chama, aquele fervor por Yahvé. Eles tinham desistido de levar Deus a sério. E Deus então levanta o profeta Malaquias, e ele vai entregar esse oráculo ao povo de Deus. Ele vai falar com a nação de Israel, e ele começa então a mostrar para a nação de Israel, que a nação de Israel transformou o fervor e a fé e a dedicação a Deus num mero ritualismo aparente. Que eles tinham perdido, na verdade, o entusiasmo por Deus, a paixão por Deus, e que tudo aquilo que eles faziam era apenas uma casca, e que tudo aquilo que eles faziam era apenas uma coisa para se ver, era uma coisa de fora, que não tinha essência. E ele começa dizendo para Israel, a palavra dele começa assim, uma advertência, ou em uma versão, como eu disse no início, um peso, um fardo. A palavra que ele vai entregar para Israel é uma palavra pesada. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vocês perderam o entusiasmo. E Deus começa a dizer para Israel assim, eu vou mostrar para vocês, quando vocês perderam o entusiasmo, o que é que vocês fizeram da fé. O que é que vocês fizeram com a minha palavra. Quando vocês perderam o entusiasmo, o que é que isso gerou na vida de vocês. E aqui eu quero destacar para você algumas coisas. A primeira coisa que acontece na vida de Israel, quando eles perderam o entusiasmo, é que eles se tornam cínicos. Diga comigo, cínicos. Cínicos. Por isso que a palavra de Malaquias é peso. Deus chama Israel de cínicos. Por que é, pastor? Porque a palavra cínico, na verdade, quer dizer aquela reação irônica, aquela reação falsa diante de uma verdade. Deus fala assim para eles, eu vos amei. Ora, um povo de Israel deveria já saber que Deus os tinha amado, porque eles sabiam da história que tinham sido tirados da terra do Egito. E a resposta cínica de Israel é o seguinte, em que nos amastes? Vocês estão me entendendo? Não? Esse cinismo é da falta de entusiasmo. Esse cinismo de Israel é da falta de paixão por Deus. Eles transformaram a religião numa coisa tão vazia e arcaica, apenas rituais, que quando Deus fala para eles assim, eu vos amei, chamando eles para a consciência do amor, a resposta cínica deles é, em que o Senhor nos amou? Isso é cinismo. Eles estão, na verdade, sendo falsos diante de Deus. Eles estão, na verdade, sendo hipócritas diante de Deus. Eles estão olhando para Deus, mas o Senhor, não quer que o Senhor nos amou. Mas Deus é misericordioso e responde para eles. Aqui é um diálogo entre Deus e o povo. E Deus fala, ora, vocês não se lembram de Jacó e Esaú? Quem tinha direito a ser abençoado era Esaú. Ele era o primogênito. A bênção da primogenitura estava sobre ele. Mas vocês se lembram que quando os gêmeos não eram nem nascidos,
que estavam no ventre de sua mãe. Eu disse, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Deus está dizendo assim, eu vos amei, eu vos escolhi, quando vocês não eram nem gente. Como mais vocês podem chegar para mim agora e cinicamente dizer, no que o Senhor nos amou? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a nossa religião se torna uma religião sem entusiasmo, isso vai gerar em nós um cinismo evangélico diante de Deus. Isso é terrível. Porque uma das coisas que Jesus, na verdade, nunca tolerou. Jesus tinha amor pela prostituta. Jesus tinha amor pelo pecador, por aquele que estava caído. Mas uma coisa que Jesus não tinha nem paciência era com os hipócritas. Vocês se lembram da Bíblia? Você já viu Jesus dizendo assim para um hipócrita, ô meu filho, tenha paciência. Você é sacerdote, você é religioso. Jesus olhava para eles assim, raça, cambada, hipócritas, fariseus, ventres preguiçosos, hipócritas, assim são vocês. Jesus não tinha paciência, porque Jesus não tem paciência quando nós estamos diante dele cinicamente. Quer ver uma maneira que nós somos cínicos? Quando nós cantamos. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É assim ou não? Senhor, toma minha vida e usa-me. É o Senhor, beleza. Vou fazer isso. Acabamos de cantar, já acabou a nossa verdadeira adoração. Mas Deus está dizendo, Por isso que o profeta diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, que eu quero deixar para você, é que além do cinismo, pela falta de entusiasmo, eles se tornam irônicos. Sabe uma pessoa irônica? É aquela pessoa debochada. Não sei se dá para entender o que é debochado, né? Em algumas regiões do Brasil não se fala isso. Mas é o debochado. É aquele sarrinho que a gente tira no coração. Ironia é aquele sarro, aquele zombar sutil, que às vezes ele não se expressa nem na face, mas lá no coração se dá aquele sorrisinho, aquele debochezinho. Quer ver uma ironia para você entender mais ou menos isso? Foi quando Deus apareceu na tenda de Abraão. E Deus falou assim, daqui 1 ano eu vou voltar e Sara terá um filho nos braços. Qual foi a reação de Sara dentro da tenda? Ela se riu de Deus. Mas não é que ela caiu na gargalhada. Não é que ela começou a dar risada. Deus, eu vou ter filho. Não. Lá no coração dela, lá no íntimo, ela fez uma ironia e disse, está de brincadeira. E Deus diz assim, quando ela se apresenta para entregar o banquete para aquelas visitas, Deus ali em forma humana, numa teofonia, Deus aparece para ela e diz assim, por que é que você riu? Por que é que você ironizou a minha palavra? Por que é que você debochou do que eu te falei? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós perdemos o entusiasmo, nós nos tornamos irônicos. A palavra vem e é pregada, é ensinada, e a gente está no banco ouvindo, e lá no nosso coração a gente está rindo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém. No capítulo 2 de Malaquias, versículo 17, diz assim, preste atenção, não precisa abrir não. Diz assim, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Olha a resposta de Israel. Como é que nós o temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos de Deus, e Ele se agrada deles também. Olha só a ironia da coisa. Eles perderam o entusiasmo. Preste bem atenção nisso. E aí eles começam a dizer assim, Deus, que Deus? Deus ama todo mundo. Deus não está interessado. Ele ama também aquele que faz o mal. Ele ama aquele também que não se comporta bem. Deus, no fim, ama todo mundo. Vocês já ouviram isso por aí? Já. Isso é ironia. Porque o chamado de Deus para nós é para sermos santos. Deus diz assim, sede santos porque eu sou também santo. Então, na verdade, irmãos, quando nós perdemos o entusiasmo, vai gerar essa ironia, esse sarrinho. E Deus levanta Malaquias para dizer para o povo assim, vocês são cínicos, vocês são irônicos,
Quando eu falo com vocês, no fundo vocês não me levam a sério, vocês dão risada no coração de vocês e acham que Deus, na verdade, não é um Deus sério. Outra coisa, que ele fala pela falta de entusiasmo, que eu quero deixar para você, além do cinismo, além da ironia, é o mecanicismo litúrgico. O que é isso, pastor? Sabe uma coisa mecânica? Sabe o que Israel fazia? Cumpria os ritos. Aí Deus chega para ele e diz assim: olha vocês, veja a oferta que vocês me trazem. Vocês vêm para o templo. O que é que vocês trazem? Vocês trazem um animal aleijado. Vocês trazem o pior. Vocês querem apenas cumprir uma tabela. Vocês querem apenas mostrar que vocês estão fazendo. Mas que na verdade, pega esse cabrito que vocês trazem aqui para mim e leva para o governador. Pega esse bode que vocês trouxeram aqui manco. Leva de presente para o teu governador. Veja o que ele vai dizer. Vocês me chamam de pai. Mas se eu sou pai, cadê o meu respeito? Vocês me chamam Senhor. Mas se eu sou Senhor, cadê o temor a mim? Quem está entendendo, diga amém. Amém. E quando nós perdemos o temor a Deus, queridos, preste bem atenção nisso. Quando nós perdemos o entusiasmo, perdemos o temor a Deus, começamos a nos tornarmos frios, a nossa vida passa a ser uma vida vazia, e tudo que nós fazemos na igreja é casca, é vazio, não tem essência, e Deus está querendo olhar a essência da nossa vida. Deus não guarda você se você prega bem, se você canta bem, se você vem aqui trazer uma palavra e faz bem, se você vem todo domingo no culto, se você é uma pessoa assídua na igreja. Deus não está olhando isso aí. O que Deus está olhando é o seguinte: você ainda tem entusiasmo dentro de você? Aleluia, glória a teu nome, Senhor. Porque é um contrassenso. Eu amo a Deus, nunca ora. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas nunca tem tempo para falar uma palavra com Deus. Ora, Deus está olhando para nós e diz assim: como você me ama? Porque se você me ama, você quer estar comigo. Se você me ama, você quer ouvir o que eu tenho para dizer na minha palavra. Isso se você me ama. Agora, não venha dizer que você me ama, é o que Deus está dizendo pelo Malaquias. Não venha dizer que você me ama, se na verdade tudo do que eu tenho, do que eu falo e do que eu estou fazendo por você, você não importa com nada. E aí é o seguinte: eles traziam cabritos mancos, traziam qualquer coisa para Deus. Esses tempos atrás, eu fui pregar, algum tempinho atrás, fui pregar num velório da Igreja Católica. Irmãos, eu prego da Pertuto. Qualquer lugar eu vou. Amém? Não? Se é para pregar, eu vou, não tem problema não. Aí eu fui pregar num velório, na Igreja Católica. O padre repartiu para mim pregar. Só uma coisa que eu observei, né? No momento da oferta. E estava naquela igreja ali católica, todos aqueles italianos ricaços, cheios da grana, né? Aqueles carrões. Aí o pessoal foi tirar a oferta. Aí foi tirar a oferta, todo mundo colocando uma moedinha de €1, 50 centavos, €1, 50 centavos. E aquilo ficou assim, eu fiquei olhando assim e falei: olha que hipocrisia. Cumpriram o ritual, mas não deram nada para Deus. Deram para o ritual, porque o ritual exigia aquilo. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você, querido. O mecanicismo na igreja, uma igreja mecânica, a gente pode cantar bem, a gente pode pregar bem, a gente pode ter todos os recursos que a gente tem de áudio, visual, a gente tem tudo isso em mão. Aleluia. Mas se a gente não tiver vida com Deus e vida de oração, querido, porque o que muda uma pessoa é a vida com Deus. Amém? O que faz a diferença é a unção na vida. O que faz a diferença é o meu testemunho lá fora. É isso que Deus está olhando. Por isso que Deus diz assim: não tragam cabritos aqui se vocês não tragam o coração de vocês. Não basta trazer o bode, o cabrito, se você não veio junto. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele disse assim: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Cristo, que agora vocês apresentem, não os carneiros, não os cabritos, mas apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não leva mais cabrito para a igreja, você leva você. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E quando eu levo eu para a igreja, eu levo tudo aquilo que é comigo. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, quando se fala de oferta, tem pessoas que dizem assim: pastor, o irmão ali é uma bênção, mas não converteu ainda o bolso. Ele nunca se converteu, na verdade.
É verdade. Não existe uma conversão do coração e outra do bolso. Ou se converteu ou nunca se converteu, meu irmão. Porque quem se converte tudo a Deus. Quem com senha, quem entrega a vida a Deus, entrega toda a vida. Não está entregando uma parte. Amém? Amém ou não amém? Amém. Outra coisa que aconteceu com a falta de entusiasmo. Enfado. Diga comigo, enfado. Sabe o que eles diziam? Ir para a igreja, para o templo de novo, que canseira. Ouvir o pastor, o sacerdote pregar de novo, que canseira. Quem é que já não pensou assim? Alô, não precisa responder para mim não, responde aí. Hoje tem culto. De novo. Não, vamos muito para a igreja não. Esse negócio de muito na igreja, a gente acaba virando freira, virando pastor. Não vamos muito para a igreja não, tem que ir meio light, meio tranquilo. De vez em quando eu apareço lá que é para fazer aquela viagem turística na igreja, né? Turismo evangélico. Faço lá, faço um giro, o pastor me vê que eu estou mais ou menos indo, e eu vou embora depois e está tudo bem. E aí Deus está dizendo assim para Israel, vocês são desse jeito, vocês se cansam de mim. E um Deus que ama, meu irmão. Nosso Deus é diferente dos outros deuses, porque o nosso Deus não quer subserviência. O nosso Deus não quer um serviço de julgo para nós fazermos para Ele. Deus quer que a gente o sirva por amor, porque nós conhecemos o amor dele. E quando a gente conhece o amor dele, a gente serve Ele por amor. Agora, se Ele é um cansaço para nós, Ele está dizendo, podem ir embora. Não quer que vocês tenham que ficar comigo, porque vocês têm que me amar, porque eu sou Deus, eu exijo isso. Não, Deus está dizendo, se você não vem para mim para ter uma relação de amor, não precisa vir. Por isso que a palavra de Malaquias é um peso. O que Deus quer de nós é que a gente não se canse dele. Mas se a gente perdeu o entusiasmo para recuperar, essa foi só a introdução da mensagem, tá, irmãos? Agora nós vamos começar a pregar. Aleluia. Amém, não? Acabei de falar do enfado, tá vendo? Pastor, eu pensei que ia ser um glória assim, o pessoal todo entusiasmado. Tô brincando. Para você reencontrar o entusiasmo com Deus, além de tudo isso que eu te mostrei aqui, você precisa reencontrar o entusiasmo. E Deus não apenas repreende Israel, mas Ele nos dá as respostas. Amém? E a primeira delas que Ele diz assim, para nós recuperarmos o entusiasmo, nós precisamos, em primeiro lugar, meditar no amor de Deus por nós. Amém? Amém. Diga comigo, meditar no amor de Deus por nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês se lembram do apóstolo João, discípulo de Jesus? O apóstolo João é conhecido como discípulo do amor. Foi ele que escreveu a sua primeira epístola, onde ele fala sobre o amor, amai-vos uns aos outros, aquele que não ama o seu irmão é assassino, etc. Ele se tornou o apóstolo do amor. Mas antes dele se converter, ele não era assim não, gente. Uma certa vez Jesus ia passando pelas terras de Samaria. E a Bíblia diz assim, que os samaritanos não permitiram que Jesus passasse ali. Sabe o que João disse, ele e o seu irmão Tiago? Chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore agora e faça cair fogo do céu e consuma essa gente? Você percebeu o caráter do rapaz? Não? Ele tinha fé para orar para matar a gente. Esse era o apóstolo João. Mas o que aconteceu com João? A Bíblia diz assim que quando Jesus foi preso, ele foi um dos, talvez o único discípulo que permaneceu ali diante da cruz, quando Jesus foi colocado naquela cruz. Ele estava ali olhando e contemplando. Ele foi o mesmo escondido, mesmo tipo agente secreto, mas ele estava ali. E ele estava olhando Jesus naquela cruz. E tem uma coisa que mudou a vida de João, foi naquela cruz ele compreendeu o quanto Deus ama. Foi por isso que lá no seu evangelho diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, o mesmo João que disse, nós vamos orar para matar, agora ele é transformado e diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o mesmo João que depois disse assim, amai-vos uns aos outros, esse é o maior mandamento da Bíblia, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, eu vos escrevo para que ameis uns aos outros. Mas ele meditou no amor de Deus. Se nós queremos recuperar o entusiasmo, a gente precisa meditar no amor de Deus por nós. Sabe o que é que nos falta, meus irmãos? O que está faltando na nossa vida é a gente contemplar mais o amor de Deus por nós. Amém? Amém. Quando você olha para aquela cruz e você contempla a cruz, você começa a perceber que ali tem um Deus que foi as últimas consequências para ter você junto com Ele.
E ele foi fazer isso quando você e eu não merecíamos. Paulo disse assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós começamos a meditar no amor de Deus, isso gera humilhação no nosso coração. Quando a gente medita no amor de Deus, a gente se quebranta diante de Deus. Quando a gente começa a meditar, por isso que Deus disse para Israel, eu vos amei, Israel cinicamente, no que o Senhor nos amou. E Deus diz assim, eu escolhi vocês, na eternidade eu selecionei vocês, eu separei vocês quando eram apenas no ventre lá da mãe de Jacó e Esaú, eu escolhi Jacó, escolhi o patriarca de vocês, eu provei que eu amo vocês, eu amei vocês. Deus está dizendo, quer recuperar o entusiasmo, medite no amor de Deus. Glória a Deus. No amor de Deus. A gente medita em tanta coisa. A gente olha tanta coisa. Mas quando você para contemplar o amor de Deus, é aí que começa o nosso coração a chorar diante do Senhor. Amém? Foi isso que fez o apóstolo Paulo dizer assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado e o ministério que o Senhor confiou a mim, para dar testemunho de Jesus na terra. Está me entendendo, amados? Quem contempla o amor de Deus se entusiasma com as coisas de Deus. Por isso que Jesus falou assim, quando eu for levantado, mesmo João escreveu, Jesus disse assim a Nicodemos, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe o que é que falta nas nossas igrejas? Levantarmos mais Jesus. Aleluia. Amém ou não? Amém. O que falta nos púlpitos das igrejas é pregadores que elevem Jesus. É pregadores que mostrem o amor de Deus em Jesus. Que falem mensagens cristocêntricas, mensagens cristológicas, que denunciem o amor de Deus por nós. Quando a gente compreende isso, meu irmão, o nosso primeiro desejo é sair da igreja, dobrar os nossos joelhos e começar a orar, ter comunhão com Deus, por compreender e contemplar o amor dele por nós. Glória, teu nome, Pai. Deixa eu deixar mais uma verdade para você nesta manhã, que eu quero compartilhar, para você recuperar o entusiasmo. Não se apresente diante de Deus. Não se apresente diante de Deus sem que você tenha certeza do que é que você está fazendo ali. Sabe por quê, querido? Existe uma frase que diz assim, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Essa palavra pregada para você, tirada da palavra, anunciada para você, isso aqui é luz sobre você. Aleluia. Mas se o seu coração não for um coração quebrantado, isso aqui vai endurecer a tua vida. Porque isso aqui é sol sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se a gente vem na igreja hipocritamente, se a gente vem diante da presença do Senhor hipocritamente, essa luz que sai daqui, em vez de derreter teu coração, ela vai endurecer o teu coração ainda mais. Porque o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Tome muito cuidado, certifique-se de quando você vem para a igreja, você vem com o coração pronto. Quando você vem para a igreja, você se levanta, vem para o culto e diz assim, eu vou lá cultuar o meu Senhor. Eu vou lá adorar o meu Deus. Eu vou lá servir o meu Jesus. Eu vou lá conhecer a palavra dele. Certifique-se de que você tenha isso no coração. Porque senão você vai chegar aqui e essa palavra vai ser uma luz que endurece o teu coração. E um coração endurecido é terrível, querido. O coração endurecido é terrível. Porque o coração endurecido a pessoa não se dobra mais. O coração endurecido não se atinge mais. Se torna empedernido, se torna duro, inatingível. Deus está dizendo pelo profeta Malaquias. Deus está dizendo para ele assim, quando vocês... Deus ainda usa uma expressão muito dura, que Deus fala assim, vou pedir para os sacerdotes me fazer uma coisa, fecha a igreja. É melhor fechar as portas. Pelo menos vocês não vão ser culpados diante de mim. Imagine Deus dizendo isso. É melhor que vocês fechem a porta do templo e não tenha mais nada, do que vocês serem falsos, hipócritas. Do que vocês vierem diante de mim sem o coração direito diante de mim. Vierem diante de mim sem a consciência de que está diante do Todo-Poderoso Senhor. Amém. Por isso, querido, quando você vem para a igreja, certifique-se disso. Faça algumas perguntas para você quando você levantar pela manhã e diz assim, por que é que eu estou indo à igreja? O que é que está me motivando hoje?
Eu tenho que fazer essa pergunta para mim todo dia, sabia disso? Eu sou um pastor. Mas eu tenho que me perguntar todos os domingos, eu tenho que olhar e dizer assim, por que é que eu estou indo para a igreja? Para pregar? Por que é que eu estou indo para a igreja? Porque se eu não for, o pessoal vai achar estranho o pastor não aparecer? Sabia que eu já perguntei isso para mim? Sim ou não? Por que é que você está indo para a igreja, Miqueias? Porque você é o pastor dela? Ou você está indo porque ama a Deus? Tem que perguntar isso para mim. Por que é que você está indo na igreja, Miqueias? Porque você tem um sermão para pregar? Ou porque você quer conhecer a Deus? Tem que perguntar isso para mim. Porque senão, querido, eu vou ser o primeiro hipócrita. Mas a palavra de Deus para nós é a seguinte, aquela que diz no Salmo, se não me falha a memória, 122, que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é entusiasmo. Amém? Quando você acordou, colocou a esvelha, é o despertador para despertar, e você despertou, e você olhou assim, agora, e o despertador apareceu lá, acorda, que é hora de ir para a igreja. Você disse assim, uau, eu vou para a igreja agora, eu me alegro de ir para o culto. Amém. Mas se você diz assim, de novo, já até sei o que vai acontecer lá, o irmão que vai ler a palavra, o outro que vai fazer a oferta, o pastor que vai pregar, depois vai ter a bênção apostólica, vai ter os avisos, já sei tudo. E esse é o nosso ponto, já sabe tudo que vai acontecer na igreja, sim ou não? Sim ou não? Sabe ou não sabe? A liturgia da igreja a gente sabe. Israel sabia. Mas se você estiver com o seu coração mudado diante de Deus, pode ser amanhã que Deus transforma a sua vida. Pode ser amanhã que Deus possa mudar todo o seu coração. Em nome de Jesus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se apresente diante de Deus sem que você tenha certeza do que é e por que você está ali. Tenha certeza, é isso que vai dar motivação e entusiasmo. Do contrário, nós vamos fazer como Israel. Nada vai estar bom para nós. A cortina não vai estar bom. A cadeira vai estar dura. Precisa de uma almofada melhor. Vai precisar disso aqui. Aí nós vamos ficar arrumando muito defeito porque a gente não tem essência. Mas quando a gente tem a essência do Senhor, e é isso que é uma das coisas que eu admiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que eu admiro, uma das coisas que eu admiro é as igrejas de países pobres e as igrejas, vou dar com todo respeito, não se sintam mal nem ofendidos, lá da ponta do nordeste do Brasil, quando eu vejo aquele sertão, em que o pastor pega a bicicletinha dele lá, anda 3, 4 quilômetros para visitar um membro. Está me entendendo ou não? Que o irmão pega os filhos, vai caminhando, com o pé todo empoeirado, anda 2, 3, 4 quilômetros para participar de um culto. E a gente está com tudo aqui dizendo assim, que é que o Senhor não faz nada por mim? Mas quando você olha, eu olho para essas pessoas e falo assim, esses daí no céu, meu querido, vão ter mansões diante de Deus. Esses daí diante do Senhor vão ser honrados. Vão ser pessoas que a gente vai ter que se dobrar diante deles. Serão luzes na glória e no céu. Porque amaram o Senhor com todo o coração. Fique de pé na presença de Deus.